é um privilégio da parte do Senhor podermos falar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Eu convido os irmãos para nós lermos aos Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3, aos Hebreus 12, do verso 1 ao verso 3, que nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Esta carta, essa carta aos Hebreus, ela tem uma característica assim, maravilhosa. Ela foi escrita para cristãos que estavam sendo terrivelmente perseguidos, como já antecederam aqui os pregadores de sexta e de sábado. Ela foi escrita para exortar, né, para uma forma de repreensão, mas também com uma forma de encorajamento. Os judeus que eram cristãos, que haviam se convertido ao cristianismo e que estavam sofrendo uma perseguição assim terrível. Na verdade, a perseguição ela estava se intensificando, né? Houveram assim, ela vinha numa crescente. Talvez a perseguição desses judeus tenha sido assim aqueles primórdios das perseguições que os cristãos padeceram em Roma, mas já estavam acontecendo coisas assim muito tristes, muito terríveis. Então eles já estavam padecendo e sofrendo uma pressão muito grande contra a fé em Jesus Cristo. Então, esta carta ela é maravilhosa porque ela é dirigida a pessoas que estão sofrendo assim os piores terrores e os piores temores que alguém pode padecer, que cristãos podem passar. Então, e eles estavam passando por isso por causa de Cristo, né? Então eles estavam perdendo suas casas, perdendo seus empregos, a separação da família, dos filhos, da família, a rejeição das pessoas. Eles tanto estavam sendo perseguidos pelos gentios, pelos romanos, como estavam sendo perseguidos pelos judeus que ainda, os judaizantes, né, os judeus que ainda não haviam abandonado o judaísmo. Então eles estavam sofrendo uma pressão social assim, eles não tinham amigos, isso que eu quero dizer. Eles não tinham com quem confiar, senão entre eles mesmos, entre os irmãos. Porque os judeus, e muitos desses judeus tinham parentes que eram judeus, tinham tios, tinham filhos, tinham avós, tinham noras, tinham genros, tinham irmãos, que ainda eram judeus, e eles agora professavam a fé cristã. Então eles estavam sofrendo essa pressão. Eles estavam sofrendo pressão dos amigos, né, da comunidade na qual eles faziam parte, porque eles não estavam conseguindo mais frequentar as sinagogas
que é onde eram realizados os cultos naquela época. Eles não estavam conseguindo mais frequentar o templo em Jerusalém, eles não estavam conseguindo mais permanecer na comunidade dos judeus, de onde eles haviam nascido e crescido, e de onde existiam os seus laços de amizades, os seus laços familiares. E as sinagogas era o único lugar onde tinha a Bíblia, que naquela época era a Torá, que era aquela que eles tinham acesso aos salmos, tinham acesso às leis de Moisés. Então, eles estavam sendo impedidos de cultuar, impedidos de ir, vamos colocar assim, entre aspas, à igreja, aonde eles sempre frequentaram, o lugar onde eles sempre foram, para os irmãos entenderem isso. E também estavam tendo problemas sociais, porque normalmente eles travavam comércio, faziam negócios, tinham emprego com pessoas da mesma religião. Então eles estavam perdendo também os seus empregos, estavam perdendo suas casas, os seus bens estavam sendo tomados. Então eles estavam sendo perseguidos pelos gentios, pelos romanos, e estavam sendo perseguidos também pelos judeus. Então eles estavam no centro de uma pressão, assim, não tinha para onde ir. Qualquer lugar que eles fossem, eles sofriam uma perseguição, estavam sendo pressionados. Então, tudo isso por causa de Cristo, da fé em Cristo. Então, é para essas pessoas que estão vivendo essas realidades, essa é a realidade que foi dirigida esta carta. Estavam perdendo suas casas, seus bens, ou seja, eles perdiam por causa da fé, estavam perdendo o direito às suas propriedades, aos seus bens, estavam sendo expoliados. Ou seja, há o entendimento de que o próprio Estado, as próprias pessoas eram autorizadas, tinham autorização pelo governo e pelas autoridades romanas de tomar os bens dele, tomar posse dos bens deles. Ou porque eles tinham que fugir das próprias casas para não serem mortos. Então, é para essas pessoas que esta carta foi escrita, para a gente entender o que estava acontecendo. E o que o autor de Hebreus fez para exortá-los e encorajá-los nessa situação. Então, fique imaginando a cena, os irmãos ali sob perseguição, escondidos, tendo que deixar suas casas, uma desconfiança muito grande, porque eles tinham temor de serem denunciados, porque como eles transitavam entre os judeus, então eles tinham medo de serem denunciados por judeus. Então, diante de toda aquela tensão, houve-se a notícia de que vem uma carta. O apóstolo está escrevendo uma carta para nós. Ele está dirigindo uma palavra para nós. Vem uma resposta. Estamos esperando uma resposta. O que os líderes da igreja, o que os pastores da igreja, o que os apóstolos têm a dizer para nós? Que conselho eles têm para nos dar nessa situação tão difícil? O que nos guarda? O que está reservado para nós? Então, veja a expectativa que estava em torno disso. A gente pode até imaginar assim, a cena, os irmãos reunidos na igreja, escondidos num lugar que só eles podiam saber onde eram, e alguém chega com a carta, e vai abrir essa carta, e vai ler essa carta para esses irmãos, que estão esperando. Lembra, eles não tinham mais acesso à Bíblia, eles não podiam mais ler a Bíblia. Eles não podiam lá ler mais a Torá. Eles estavam impedidos de ir ao templo, estavam impedidos de ir às sinagogas. Então eles estavam esperando uma palavra
uma palavra naquele momento de situação, naquele momento terrível, naquela hora. Então foi com esse objetivo que a carta foi escrita. E o que o autor de Hebreus faz para exortá-los e encorajá-los naquele momento? O que ele fez? As pessoas, quando nós estamos numa situação de dificuldades e de problemas, é muito comum a gente ouvir assim, as pessoas dizerem, eu quero ouvir uma palavra, que Deus use um vaso para falar comigo, que Deus use um profeta, oxalá que Deus usasse um profeta para falar comigo, para me revelar o que vai acontecer, o que vai ser feito, o que Deus quer, o que Deus tem para mim. As pessoas criam essas expectativas. Talvez eles estivessem esperando assim, um grande evento, um grande mover de Deus. Talvez estivessem esperando aquela palavra, aquela profecia de Deus dizendo assim, como diz lá nos Salmos, não é? Como está lá relatado nos Salmos: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Que sabe, eles estavam com a expectativa, esperando assim, nesta luta não tereis que pelejar. Só parar e olhar e ver o livramento que o Senhor Deus vai te dar. Não é assim? Não é assim que nós ficamos? Não é assim que nós esperamos? Mas você lê Hebreus, você vê que não foi isso. O que o autor de Hebreus fez para exortá-los, então encorajá-los, se não foi essa a palavra, se não foi isso que foi dito, porque estava esperando, você não vai morrer, ninguém vai tocar num fio de cabelo seu, ninguém vai tocar na sua família, todos os da tua casa estão guardados pela mão de Deus. É isso que as pessoas normalmente esperam ouvir, não é? Mas você lê Hebreus, você vê, não foi isso que foi dito. É totalmente diferente. O que ele fez, então, pastor, para encorajar aqueles irmãos debaixo de uma perseguição tão terrível, o que ele fez foi ampliar a visão de Cristo para eles. O que ele fez foi ampliar a compreensão de Cristo para eles. O que ele fez foi mostrar quem Cristo era. Isso porque muitos deles estavam querendo voltar ao judaísmo. Muitos deles estavam querendo retroceder ao judaísmo. Então o que ele fez foi mostrar quem Cristo era. Então, se você perguntasse assim para mim, qual é o livro da Bíblia que eu posso ler para combater a tristeza e a depressão? Para combater, para servir para mim assim, para combater a tristeza e a depressão, para alguém que está em momento de aflição, de angústia. Hebreus. É essa carta. Essa carta foi escrita para isso, com esse objetivo. Ela foi escrita com esse propósito. Pessoas que estavam à beira da morte. Pessoas que estavam para morrer, para serem capturadas e presas e mortas. Ou seja, o terror da morte, o assombro da morte estava perseguindo eles. Eles estavam vivendo esse momento de tensão, achando que ia morrer. É por isso que em Hebreus capítulo 2, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 12, ele diz, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto que como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse
o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, ele fala da morte de Cristo para trazer consolo para aqueles que estavam vivendo sobre a sombra da morte. Então o que ele faz, o propósito dele é mostrar a Cristo, ampliar a visão de Cristo, mostrar o quanto Cristo é maravilhoso, mostrar a beleza de Cristo, as promessas de Cristo. O que o autor de Hebreus fez para exortá-los, encorajá-los, irmãos, foi ampliar a compreensão, a visão que eles tinham do Cristo, a qual eles haviam dito: eu creio nele. Eu creio nele. Fazer com que eles olhassem para Cristo como superior a tudo. Fazer com que eles olhassem para Cristo como que tendo um valor superior a tudo e a todos. Um valor pelo qual valesse a pena até morrer, se fosse necessário. Esses cristãos, eles eram como nós. Eles não viram Jesus pessoalmente. Os cristãos, para quem essa carta foi dirigida, eles, como nós, eles não viram Jesus pessoalmente. Eles ouviram falar de Jesus Cristo através daqueles que viram Jesus. Isto é mostrado para nós em Hebreus capítulo 2 novamente. Vamos ler? Hebreus capítulo 2, verso de número 3, que nos diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então ela foi anunciada por Cristo, e para nós ela foi pregada a partir daqueles que haviam ouvido este evangelho da boca do próprio Cristo. Então esta igreja, para quem essa carta foi dirigida, era como nós. A única diferença é que nós estamos mais avançados no tempo em relação a eles. Já se passaram 2000 anos da vinda de Cristo, mas eles estavam num momento da história da igreja em que eles não viram Jesus, eles não foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, eles não presenciaram os milagres, eles não ouviram a pregação da boca de Cristo, dos lábios de Cristo, e não viram também a sua crucificação, não presenciaram a sua crucificação, não viram Jesus Cristo ressurreto, depois de morto, ressuscitado dos mortos, eles não viram. E não viram Cristo subir aos céus, depois dos 40 dias que ele passou na terra, depois da sua ressurreição. Então esta igreja é uma igreja como nós. Não viram milagres, não viram sinais e prodígios de Cristo, não presenciaram a sua crucificação, não viram ele ser crucificado, não viu ele ressuscitado, ouviram a pregação pela boca daqueles que anunciavam o evangelho do Senhor. Por que eu digo isso? Eu quero destacar isso porque há uma tendência das pessoas só querer acreditar no evangelho, em Cristo, na pregação, quando vê sinais, quando vê milagre. Cristo só está presente quando o fogo cai, o fogo desce. Cristo só está presente quando milagres acontecem, quando sinais acontecem, quando há profecias, quando há línguas,
estranhas, quando há barulho, movimento, aí Cristo está. Não. Cristo está entre aqueles que se reúnem para buscá-lo em espírito e em verdade. Cristo está para aqueles que creem em quem Ele é, que creem em quem Jesus é aí onde Ele está. Aleluia. As pessoas dizem assim, eu não sou um crente canela de fogo, eu não sou um crente barulhento, eu não sou esses. Não se preocupe não, querido. Você crê em Jesus Cristo, você crê que Ele é tudo para você, você crê que Ele é tudo na sua vida, fique em paz com o teu Senhor. Mais importante é crer nele, é crer em Jesus. Ah, mas eu não prego, eu não falo em línguas, eu não sapateio, eu não profetizo, eu não ganho almas, não se preocupe. Você crê em Jesus Cristo, você crê no Senhor, você crê que Ele é tudo para você. Aleluia! É crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Então esta igreja era como nós. Eles eram como nós somos. Não presenciaram. E como que os milagres de Jesus, sua crucificação, e como que o autor dos Hebreus escreve então? O que ele usa para encorajá-los? Ele usa as Escrituras, ele usa a Bíblia. A Bíblia que já estava revelada, as Escrituras que já estavam reveladas, porque o Novo Testamento estava sendo escrito ainda. Então ele usa as Escrituras. Então ele vai nas Escrituras, na Bíblia, naquilo que os judeus já conheciam, para mostrar quem Cristo era. Ou seja, ele fez a mesma coisa que Jesus Cristo fez para os 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia diz que no caminho de Emaús, Jesus se encontra com 2 discípulos que voltavam de Jerusalém, tristes por causa da morte de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus começa a falar com ele e abriu as Escrituras para eles, e começou a falar com eles desde Moisés, desde os patriarcas, e foi revelando as Escrituras para eles, e foi pregando, ensinando para eles, e mostrando, apontando para eles todos os sinais, as evidências que comprovavam que ele era o Messias, o enviado de Deus para a salvação. E eles só perceberam quando ele partiu o pão. Aí depois eles reconheceram. Bem sabemos, porque o nosso coração fervia com aquelas palavras. Aleluia! É isso que Hebreus tem que fazer no teu coração. E no meu coração. Tem que fazer o nosso coração ferver com essas palavras. Sabe por quê? Porque está falando de Cristo. Aleluia, está falando de Jesus, o nosso Salvador, está falando do dono do mundo, do Criador de todas as coisas, do céu e da terra, dono da graça, dono da fé, dono dos bens celestiais, dono da nossa salvação. Aleluia! Então, o Evangelho chegou até eles através dos discípulos de Jesus, os apóstolos, muito que provavelmente os apóstolos. Então, isso já nos permite situar esta carta um pouco no tempo, assim, a gente consegue saber mais ou menos a data provável que ela foi escrita, provavelmente entre 50 a 70 depois de Cristo, ou seja, com a expulsão dos judeus de Roma e com o aumento das perseguições e expulsão dos judeus de Roma, e antes da destruição do templo de Jerusalém por Roma. Então, para mostrar o quanto que a perseguição a esses cristãos, ela foi se intensificando e elas foram aumentando.
E elas foram intensificando. Então, na carta aos Hebreus, você não vai ouvir, por exemplo, a afirmação dizendo que a prova vai passar. Que é um jargão que a gente usa muito, né? Crê, meu irmão, a prova vai passar. Você não ouve isso. Por quê? Porque o autor dos Hebreus, embora ele estivesse inspirado pelo Espírito para escrever isso, não lhe foi permitido dizer isto, que a prova vai passar. Porque muitos deles iriam morrer, como de fato morreram. Entende? Então, o que as pregações dos tempos que nós vivemos hoje costuma ensinar, instruir? É dizer essa frase aí: a prova vai passar. A prova vai passar. Veja, até os pecadores lá no mundo, que não servem a Deus, eles dizem isso. Né? Eles fazem esse tipo de afirmação, dizendo, né? Nada como um dia após o outro. Esse tipo de frase, é a mesma coisa. Nada como um dia após o outro. Hoje está ruim, mas amanhã vai ficar bom. Né? Tem até uma música aí: deixa a vida me levar, a vida leva eu. É isso aí, esse tipo de coisa. Entende? Mas, para eles, a prova, para muitos desses cristãos, a prova não passou, queridos. Porque se a carta foi mais ou menos entre 50 e 70 depois de Cristo, essa prova durou pelo menos uns 20 anos. Durou pelo menos uns 20 anos. E depois disso, depois que na época era o imperador Cláudio, depois ainda veio o Domiciano, que foi muito pior, em 96 depois de Cristo. Então, 90, 96 depois de Cristo. Então, são pelo menos 30 anos de intensa, 30, 40 anos de intensa e terrível perseguição, sendo esmagados mesmo pela sociedade, pelos judeus, pelos gentios, prova de todo lado. Para muitos desses cristãos, a prova não passou, mas eles foram encorajados a suportar, confiando em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eles foram encorajados a resistir. Resistir como? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se eles tinham a possibilidade, eles estavam sendo tentados, nessa pressão que eles estavam sofrendo, eles estavam sendo tentados a diminuir Cristo. Por quê? Porque se eles dissessem que Jesus era um profeta, os judeus não iam incomodá-los. Porque os judeus não tinham problema em afirmar que Jesus era um profeta. Até hoje, os judeus dizem que ele foi um grande profeta. Eles falam, até hoje o judeu fala isso. Então, se eles dissessem que Jesus era um profeta, eles poderiam continuar nas sinagogas, podiam continuar com as suas casas, com as suas famílias, podiam continuar com seus empregos, podiam continuar levando as suas vidas, sem pressão, sem perseguição. Então eles estavam sendo tentados a diminuir. Ele podia pensar assim: bom, eu vou dizer, se me perguntar, eu digo que Cristo era um profeta, mas eu vou continuar servindo a Cristo. Não, você não vai. Há muitas pessoas que acham assim: ele está toda hora negando Cristo com as suas atitudes, com a sua forma de agir, com a sua forma de pensar. Toda vez que a sua fé é posta em prova, ele nega a Cristo e acha que está seguindo a Cristo. Ou seja, está diminuindo a Cristo, diminuindo o valor de Cristo. E nós somos tentados sempre. A nossa fé é sempre posta à prova. A nossa fé em Cristo, ela é sempre posta à prova. E há uma tendência de querer diminuir a Cristo. Dizer que ele era um profeta, eles podiam continuar no templo, nas sinagogas, podiam continuar nos cultos judaicos, ter acesso à Bíblia, à Torá.
podiam, porém, negando a Cristo, negando a fé. Então, o mundo não vai rejeitar a igreja por causa das boas obras. O mundo vai rejeitar a igreja por causa da verdade de quem Jesus Cristo é e das verdades que fluem dele. O mundo não vai negar Jesus por causa, nos incomodar por causa das nossas boas obras, porque você é honesto, porque você socorre o pobre, porque a igreja socorre o pobre, o necessitado. Não, eles não vão se incomodar com isso. Vão bater palma e vai dizer: puxa, você deve ser o melhor crente, você deve ser o exemplo de crente na terra. O que incomoda é a verdade de quem Cristo é. É a verdade que flui do Evangelho. É o que aconteceu em João. Vamos ler João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10, no verso 32. Vamos ler o 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Você vê? Eles disseram para Jesus: não vamos te apedrejar porque você cura, porque você faz milagres. Nós vamos apedrejar você porque você está querendo ser Deus. Então quando Deus começa a mostrar a sua glória, o seu poder, a sua soberania, a sua grandeza, e o homem começa a ser diminuído diante dele, os homens ficam irritados. Então a igreja, o mundo não vai rejeitar-nos por causa das boas obras, vai nos rejeitar por causa das verdades do Evangelho, a verdade de quem Cristo é. Então esses judeus estavam sendo tentados a diminuir quem Cristo era, a diminuir a glória de Cristo, o poder de Cristo, a obra de Cristo, o valor de Cristo. E é isso que os nossos corações tentam fazer, é isso que o diabo tenta fazer. Então o que fez o escritor de Hebreus foi mostrar um Cristo superior, mais excelente, e cujas promessas eram eternas. O que ele fez para aqueles cristãos, terrivelmente perseguidos? Ele mostrou a glória de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a grandeza de Cristo. Vamos ler? Hebreus capítulo 1, vamos ler alguns textos. Hebreus capítulo 1, verso 1, eu já vou ler para ganhar tempo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, ou seja, por Jesus, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que ele está mostrando? Quem Cristo é, a grandeza de Cristo. Ele está mostrando o lugar de Cristo. Ele está mostrando a glória que Deus atribuiu a Cristo. Ele está mostrando: Cristo não é um mero homem, não é um mero profeta. Ele é a expressa imagem de Deus.
Ele morreu por nossos pecados, para a purificação dos nossos pecados. Deus, no passado, falou pelos profetas. Agora não. Agora Ele está falando pelo seu próprio Filho. Aleluia! Ele está falando pelo seu próprio Filho. E como Ele faz isso? Através da sua obra, através das Escrituras. Ele não está usando profetas. Ele não está usando profetas mais. Ele está usando agora o próprio Filho para falar conosco. Aleluia. Ele está falando isso para uma igreja que não viu Jesus face a face. Ele está falando isso para uma igreja, queridos, que não andaram com Cristo, que não presenciaram, não viram o Cristo homem. Entende isso? Ele está dizendo, Ele está falando através do Filho. E como Ele fala através do Filho? Através do Evangelho, através da pregação da palavra. Então há duas verdades que fluem aqui imediatamente para nós. A primeira delas é que Cristo agora é a revelação de Deus para nós. O próprio Deus se revela para nós. A segunda é, Ele fala através da sua palavra. Ele fala através da sua palavra. Ouviu bem isso? Ele fala através da sua palavra. Da sua palavra. Da sua palavra. Quem não conhece a palavra, quem não tem intimidade com a palavra, quem não lê a palavra, quem não medita na palavra, quem não vive pela palavra, quem não busca Cristo na palavra, não conhece o seu Salvador. Não conhece. E nem pode conhecer. Porque Ele se manifesta através da palavra, conhecendo a Cristo, aleluia, através da revelação da palavra, e pelo poder sobrenatural, divino, infalível do Espírito Santo, nós começamos a enxergar o quanto Ele é grande, o quanto Ele é forte, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é poderoso, o valor da sua morte, o valor do seu sacrifício, o que Ele fez por nós, e o que Ele tem feito por nós, e a nossa esperança nele. Não busque em outro lugar. Não busque em outro lugar. Busque aqui, na palavra. Foi isso que o escritor de Hebreus fez. Ele pegou a palavra para mostrar quem era Cristo. Então, ele diz, versículo 5, ele começa a dar as provas. Porque, como eu disse, ele está falando para uma igreja que não viu Cristo pessoalmente. Então ele está dando as provas, através da palavra. Versículo 5. Ele diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. Ou seja, ninguém pode dizer, ele era um anjo enviado de Deus. Porque era a tendência dos judeus, dizer que ele era um anjo, que ele era um profeta. Não, ele está dizendo, para quem dos anjos Deus disse, este é meu filho amado, eu hoje te gerei. Só Cristo. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quanto outra vez introduz no mundo o primogênito e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Não pense que Cristo é um anjo. Não, porque os anjos do céu adoram Ele, se curvam perante Ele. Aleluia. Lá em Apocalipse diz que milhares e milhares de anjos diziam, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Anjo nenhum ouviu isso. E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Veja, isso é uma coisa maravilhosa, né? Faz dos seus anjos ventos.
e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho ele diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreces a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Os reinos passam, os homens morrem, os reis morrem, os governos, as civilizações, elas caem, elas terminam, mas o reino, o trono de Cristo, subsiste pelos séculos dos séculos, eternamente não tem fim. Aleluia! Cláudio morreu, Domiciano morreu, Nero morreu, mas Cristo está vivo, e a igreja, os cristãos, os que creram nele, também estão vivos, estão com ele no céu, dando glórias e aleluias ao seu nome, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele diz, e a vida eterna é essa, que todos aqueles que o meu Pai me deu, nenhum deles se perca, e eu os ressuscitarei no último dia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Então o escritor dos Hebreus escreve a cristãos que estavam sendo tentados sob terrível sofrimento, e que estavam sendo tentados a diminuir a Cristo, e a retrocederem na fé, ou seja, ao judaísmo. Então o que ele fez foi mostrar esse Cristo superior, mais excelente, e cujas promessas são eternas. As horas foram rápido, vamos ler Apocalipse capítulo de número 1. Ao Apocalipse capítulo de número 1. Desculpe, capítulo de número 5. Apocalipse capítulo número 5, verso 6. Vou ler só aqui alguns versículos porque as horas já foram embora. Eu ia ler o capítulo 1, mas não há tempo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como que sendo havido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele está falando do cordeiro que é Cristo. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, o 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles, somos nós que cremos nele, e eles reinarão sobre a terra. O 12. O 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, não dá para contar a quantidade de anjos que ele viu, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria, força e honra e glória e ações
de graça, e ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, e honra, e glória, e poder, para todo o sempre. Esse é o nosso Cristo. Aleluia. Esse é o Cristo. Você crê no teu Cristo, no Cristo que morreu? Esse é o teu Cristo. Se console com isso. Ele foi morto, mas ele está lá agora, na majestade, nas alturas, à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas, intercedendo por nós. Ele purificou, ele purifica os nossos pecados, para que nós sejamos achados dignos de estarmos diante de Deus e do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. É isso que faz com que o homem resista às provações, mesmo as mais terríveis. É isso que faz os homens olhar para os seus problemas, como o apóstolo Paulo diz, leves e momentâneas tribulações. Aleluia, porque ele diz, porque eu estou certo, ele diz, aleluia, isso é para quem crê, eu estou certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que nos está prometida, porque o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração dos homens, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, aleluia, aleluia. Em Hebreus capítulo 11, eu já vou terminar. Hebreus capítulo 11, verso de número 34. 33. Os quais pela fé já venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A promessa, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, alcançaram a promessa, provendo Deus de alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, nos fossem aperfeiçoados. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são essas testemunhas, esses homens que testificam na Bíblia a sua fé, deixemos todo o embaraço, deixe o pecado que tão de perto nos rodeia, que jaz à porta do nosso coração, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador
da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Deixemos o embaraço, deixemos o pecado, deixemos o que nos afasta de Deus, as muitas ocupações do nosso dia, as muitas ocupações da nossa vida diária. Aleluia, deixemos o pecado, aleluia, e corramos para Cristo, corramos para a sua palavra, olhando para Ele, para que Ele, não que Ele vai crescer, como já foi dito aqui, mas para que nós o enxergamos maior, mais glorioso, as suas promessas maiores, mais gloriosas, e possamos desprezar este mundo e todas as coisas, pela promessa que nos tem sido feita, suportar o sofrimento, suportar, aleluia, o sofrimento da carne contra o pecado, crendo que nele, olhando para ele, pela promessa que ele nos tem feito, possamos caminhar, prosseguir até o fim. Amém. Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada um dos nossos corações. Aleluia. Eu convido o pastor Luiz. Antes a minha tia quer dar uma palavra. Depois o pastor Luiz vai fazer a oração final e dar os anúncios.